Olá, irmãos. Esse é o primeiro vídeo da série, né? A gente vai apresentar toda semana pelo menos um vídeo baseado no sermão do domingo anterior. A ideia é que ou no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã esse vídeo esteja pronto. Então, para que vocês tenham mais tempo de aproveitar o material. Dessa vez é o primeiro, a gente teve já dois vídeos aí de introdução ao trabalho. Então agora esse é o primeiro para ser usado de fato no estudo bíblico. A base é o sermão que ontem à noite, pela manhã, o seminarista Eliseu pregou em Mateus 18, do 15 ao 17. E aí, como eu ensinei para vocês no vídeo sobre o estudo bíblico, a ideia é que seja um estudo indutivo, ou seja, eu faço perguntas para as pessoas para que elas venham a refletir e chegar às conclusões que o estudo propõe. Então, nós vamos trabalhar desta forma, eu vou fazer várias perguntas e dependendo do desenvolvimento da sua turma, talvez você não precise fazer todas elas, talvez você tenha que escolher apenas algumas que sejam mais pertinentes, talvez você tenha outras perguntas que você perceba que o texto estimula, e aí você pode fazê-las também. A ideia é pegar o jeito da coisa e poder usar, adaptando aí ao seu jeito e ao seu grupo, tá bom? Então, entre as coisas que o Eliseu trouxe, há duas possibilidades de abertura, de introdução para o estudo. Então ele falou da infância dele, que ele se sentia injustiçado por ser responsabilizado pelos erros que o irmão cometia, porque ele sabia que era o irmão, mas não contava para os pais. E quando os pais descobriam, ele também era tomado como culpado. E ele se achava muito injustiçado com isso. E aí então, se você quiser começar a partir dessa ilustração, o seu estudo, você pode perguntar para o pessoal, olha, alguém já se sentiu injustiçado por ser responsabilizado pelo erro de outra pessoa? Ou então você já se sentiu cúmplice de alguma pessoa, de algum erro por se omitir? Né? Você sabe do erro do outro e aí você se omite, você já se sentiu cúmplice disso? São perguntas aí que poderiam surgir para iniciar o estudo a partir desse exemplo pessoal do Eliseu. Não precisa nem contar a história dele, mesmo que as pessoas não conheçam, qualquer criança já passou por isso, né? Não tem muita novidade. Se você tem irmão, você já foi responsabilizado por algo que seu irmãozinho fez. Outra coisa que o Eliseu falou interessante também foi que o conceito do mundo de amor é que você vê alguém caído num buraco e você finge que não viu. Porque a ideia é que você não aponta os erros do outro, né? Cada um na sua, e isso significa na prática que se você vê o cara caindo num buraco, você não avisa para ele que tem um buraco, você não tenta tirar ele de lá, deixa cada um na sua. Então as perguntas que essa ideia trazem são as seguintes: você já viu alguém ser tratado assim? Quer dizer, alguém que está indo para o buraco, alguém que está no erro, alguém que está indo para um caminho perigoso e as pessoas fingem que não estão vendo, né? Perguntar para o pessoal, por exemplo, o que as pessoas normalmente fazem quando sabem que alguém está indo pelo caminho errado? Né? Como é que você vê isso? Ou então você já soube de um erro de um irmão e fingiu que não era da sua conta? São perguntas interessantes para estimular a primeira conversa. Depois você pode ir para o próprio texto, né? Então Mateus 18, do 15 ao 17, tem aquela ordem de Jesus que se alguém pecar contra nós devemos ir até a pessoa e procurar acertar com ela, né? Então essa ordem de Jesus para procurar os nossos desafetos, o Eliseu disse que é um antídoto contra a fofoca e a maledicência. Tiago 3 fala sobre isso, se você quiser usar um outro texto para o seu estudo, se você quiser pedir para alguém ler para reforçar a ideia, pode ser feito. Mas as perguntas que a ideia que esse primeiro ponto traz são as seguintes. Por exemplo, você de vez em quando sofre a tentação de uma fofoca? Né? Você já caiu nessa tentação? Alguém já caiu na tentação de falar de alguém, de espalhar uma história que chegou aos ouvidos, sem consultar a pessoa? Por outro lado, é muito comum a noção de que a fofoca só é fofoca se for mentira, se for verdade não é fofoca. Você pode perguntar quem que já ouviu isso, né? Quem concorda com isso, quem acha que é isso mesmo, quem acha que não é bem por aí. Uma outra coisa interessante que o Eliseu falou é que o desejo de ganhar o irmão, que o texto diz, né? Se você
conseguir ganhar o irmão, né? Então, o objetivo de confrontar o irmão que está em pecado é ganhá-lo. E isso, então, é um antídoto contra a arrogância na correção do outro. Né? Porque você não está lá como alguém que é melhor do que o outro, né? Uma atitude arrogante, mas, pelo contrário, você está ali numa atitude de amor, querendo ajudá-lo. Então, a pergunta é a seguinte: essa atitude, obviamente, exige uma maturidade espiritual muito grande. A pessoa peca contra você e você quer o melhor para ela, então você quer ajudá-la a sair daquele erro. Um exercício interessante é, por exemplo, pedir para o pessoal se lembrar do fruto do Espírito, né? Aquela descrição que Paulo faz lá em Gálatas 5 do fruto do Espírito, e pedir para o pessoal ver quais aspectos daquele fruto seriam mais necessários numa hora dessa, de ir conversar com alguém que pecou contra você e que você agora quer confrontá-lo e levá-lo a reconhecer aquele erro e se arrepender. Então, eu aqui posso pensar pelo menos em benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para não voar no pescoço da outra pessoa. As bem-aventuranças também podem ser interessantes. Mateus 5, né? Por exemplo, o pacificador, bem-aventurança. Então já é um conforto saber que se você está buscando a paz com o teu irmão, você já é um bem-aventurado de Cristo. Então, são ideias também para provocar discussão. De qualquer forma, o texto nos diz que confrontar o erro é uma ordem de Jesus. Se há alguma coisa errada, eu devo ir lá e confrontar, abrir o jogo, falar com a pessoa, provar para ela que está errado, chamar até testemunha, se for o caso. Esse é o contexto lá do sermão do Eliseu. E aí a pergunta é mais fácil confrontar ou ignorar o erro? Qual que é mais confortável? Né? Onde você fica na zona de conforto? Quando você vai lá e conversa com a pessoa, ou quando você deixa para lá, né? E deixa o erro seguir em frente como se não fosse nada. Há um caso interessante também, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, diz que Amon, né, um dos filhos de Davi, cometeu um pecado terrível, né, abusou sexualmente da sua meia-irmã. E o irmão dessa moça, Absalão, queria destruir aquele irmão e por isso não o confrontou. O texto diz que ele não falou nada porque ele queria matar, né? Ele odiava o seu meio-irmão e achou que deixando o meio-irmão Amon naquele caminho do mal, ele certamente iria, né, ser destruído. Então, aquele foi um jeito de fazer o mal para o seu próprio meio-irmão. O texto também, o Eliseu também demonstrou no sermão dele, que apesar do texto dizer, quando seu irmão pecar contra ti, há muitos outros textos bíblicos que dizem que a admoestação, a exortação, o chamado ao arrependimento, também é uma exigência, também é um dever nosso. Em outros casos, a pessoa não precisa pecar contra mim para que eu vá lá e mostre a ela o seu erro. Né? Gálatas 6:1, Colossenses 3:16, Tiago 5, do 19 ao 20, todos esses textos e outros, muitos, né? Todos aqueles textos que dizem uns aos outros, né? Admoestando uns aos outros, edificando uns aos outros, instruindo uns aos outros e tudo mais. Esses textos todos indicam que nós devemos cuidar, né, da vida espiritual uns dos outros. Né? Então a pergunta é a seguinte: você já disse eu não tenho nada a ver com isso diante do pecado de um irmão? Essa mentalidade mundana, né? Ou talvez você possa perguntar ao pessoal: vocês acham que essa é uma mentalidade mundana ou uma mentalidade espiritual? Vocês acham que é certo ou errado dizer eu não tenho nada a ver com isso, quando não é com você? Né? Antes de mostrar para eles os textos que falam que é com você sim, você pode muito bem dizer assim: escuta, o texto está dizendo que é que o seu irmão pecar contra ti. E se não for contra ti, você acha que você deve se meter ou não, né? Você vai ser um enxerido, você vai ser um intrometido. Como é que você acha isso? Um mau exemplo a respeito disso é Caim, né? Que diz assim: acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando nós dizemos eu não tenho nada a ver com isso, é possível que a gente esteja imitando o pior dos maus exemplos que a Bíblia traz. Outra coisa, se a igreja é um só corpo, então nós temos uma responsabilidade, né? Cada membro tem uma responsabilidade sobre a vida do outro. E aí você pode, por exemplo, pedir para o pessoal dar uma nota, né? Que importância você acha que tem
se responsabilizar pelo erro do outro, né? Ou seja, não se responsabilizar, mas tomar para si a responsabilidade de chamar o outro, né? de admoestar o outro que está no erro. Então, quanto você acha de 0 a 10? Né? 10 seria a coisa mais importante, 0 seria sem importância nenhuma. Aí talvez algum irmão dê nota 6 ou dê nota 7, né? Também é uma possibilidade. E uma última pergunta é a seguinte: se você tem humildade o suficiente para receber uma exortação, uma correção de alguém. Porque também é o outro lado da moeda. Às vezes a pessoa está disposta a vir e confrontar o erro, mas aquele que está errado não está disposto a ouvir, não está disposto a dar o braço a torcer, não se sente, né, atingido nos seus direitos e tudo mais, e não está disposto a ouvir. Né? Então é uma pergunta importante. Você já recebeu uma exortação, uma correção? E aí, se alguém responder que sim, como é que você reagiu? Né? Então, aí, de repente, a pessoa traz até uma palavra de edificação. Olha, eu relutei muito uma vez e tal, e aí, mas depois eu percebi que a pessoa estava certa, e isso me trouxe um grande crescimento espiritual, amadureci muito com essa bronca que eu levei e tal. Né? Ou então, se não, se alguns dizem lá, não, eu não lidei muito bem com isso, né? Então, será que isso não significa perder a oportunidade de aperfeiçoamento espiritual? Ou até mesmo, a pergunta é a seguinte: nunca ninguém veio te dar uma bronca, né? Nunca ninguém veio te fazer uma demonstração, uma exortação por um erro teu, será que não é porque você não dá essa abertura? Será que é porque você não tem uma atitude assim muito elevada que impede as pessoas de chegarem e te mostrarem um erro seu? Né? As pessoas ficam pisando em ovos com você, ao redor de você. Né? Se você não tem nenhum amigo que seja sincero bastante para dizer, cara, você está errado, então talvez você não tenha amigos. Né? Talvez você tenha só pessoas ao seu redor. Essas questões são todas interessantes em relação a esse tema. Fechamento. Fechamento, a nossa sugestão é que o fechamento tenha sempre 2 pontos. O primeiro, um resumo dos pontos. Por quê? Esse sistema de estudo, você deixa todo mundo falar, você estimula as perguntas, estimula as respostas. O que acontece é que às vezes ficam umas vozes, né? Alguém que fala um negócio que não tem nada a ver, o outro... Bom, o que você precisa fazer então? Você precisa resumir os pontos bíblicos. Aí de repente você até pensa, né? Ó, aquele irmão, que nem o irmão fulano falou, realmente a gente viu que é isso mesmo, o outro também. Então, isso é interessante, fazer essa amarração. Mas só que você volta para o texto bíblico, você fecha o estudo com o texto bíblico. Então, é essencial isso aí. E a segunda parte do fechamento é o desafio. Então, resumo e desafio. O que é o desafio? Meus irmãos, que tal se nós colocarmos um propósito de abandonarmos a nossa zona de conforto essa semana e procurar pessoas com as quais a gente tem alguma pendência no passado? Vamos procurar essas pessoas essa semana. É a ordem de Cristo, vamos fazer isso. Né? E na semana que vem, traga o seu testemunho sobre como é que aconteceu. Ou, por exemplo, né, se você tem alguém que você não perdoou na sua vida, essa semana, procure essa pessoa e exerça esse ministério do perdão sobre a vida dessa pessoa. Ou aquele outro do lado da moeda que a gente mencionou no final, né? Essa semana, põe um propósito no seu coração de ser mais humilde, de ser mais receptivo à exortação que alguém possa trazer, né? Procure até, né? Ofereça os seus ouvidos para as pessoas, né, mais próximas suas. Fala, escuta, você acha que eu posso melhorar em alguma coisa? Você acha que eu tenho feito isso, aquilo e tal? Né? E ouça a exortação, ouça a administração, ouça o conselho, especialmente pessoas crentes, é claro. Né? Então é um tipo de desafio, aí 3 opções de desafios para esse estudo. Bom, então é isso. Você fazendo essas perguntas e permitindo que as pessoas interajam. Se você fizer todas essas perguntas, provavelmente você vai ter, com o mínimo de interação que haja, você já deve ter pelo menos uns 30 minutos de estudo. Então você vai ter que escolher aí, selecionar as que sejam mais importantes para você, que tenham mais a ver com o teu público lá, com a tua galera, com a tua turma. E para que enxugue um pouco, a gente está propondo um estudo bíblico de 20, 25 minutos. Né? 30 minutos já é muito tempo. Então, escolha, selecione lá
e procure trabalhar em torno de uns 20, 25 minutos. Ou seja, deu 20 minutos, você já olha no relógio. Se está faltando alguma pergunta que você acha importante, já pula direto para ela, já passa para ela e faz o fechamento. Você vai gastar aí os minutos que faltam para dar os seus 25 minutos. Vai ficar jóia o estudo. Tá bom? Que Deus abençoe, capacite e ilumine vocês nessa semana. Até mais.